Capítulo 2, título: Pastor. Para que o mestre não tenha mais que chorar pelas ovelhas desamparadas. Será que os bons evangelistas são promovidos a pastores? Os profetas só viverão a plenitude do chamado deles se chegarem à nobreza de apacentar? Será que o topo da evolução ministerial é chegar a ser pastor? Muitas vezes temos a impressão de que a igreja brasileira valoriza mais o dom pastoral do que todos os outros. Entenda-nos, não estamos menosprezando o chamado pastoral, mas em nenhum lugar as Escrituras nos dizem que ele é superior aos outros. Por não entender que o dom pastoral é tão importante quanto os outros dons, muitos ministros desvalorizam a função que têm para chegarem ao título de pastor. É muito triste perceber que muitos que têm o título de pastor não são pastores. Muitos são evangelistas se esforçando para apacentar, ou mestres tentando pastorear, enquanto cuidam de rebanhos que Deus não os deu, deixam de fazer o que Deus queria que eles fizessem. Se vamos entender e procurar viver o dom pastoral, precisamos perceber que ele não é uma meta a alcançar, porém, um dom que Deus dá àquele que ele quer. O dom pastoral não é superior aos outros, mas é essencial a eles. Todos precisam de pastoreio, inclusive os pastores. Alguns pastores pensam ser um tipo superior de crentes que não precisam de cuidados, nem acompanhado e nem ser acompanhado por alguém. Eles se tornam quase deuses. Se pensarmos bem, apenas Deus não precisa de conselhos de mortais. Por isso, quando um pastor acha que não precisa de conselhos, ele precisa ouvir esse conselho. Percebemos assim que cada dom ministerial precisa um do outro. Ele não é uma meta se chegar lá, não é superior aos outros e nem tampouco contém em si mesmo a reunião de todos os dons. Nem sempre o pastor é também um profeta, por isso, dentro do seu rebanho, Deus pode levantar um profeta para ajudá-lo dentro do seu chamado. Quando achamos que o pastor abarca todos os dons, acabamos achando que todos os ministros, independente do dom que têm, também são pastores. Por isso, rapidamente na igreja brasileira, vemos um pastor em digo, por isso, rapidamente na igreja brasileira, vemos um pastor em alguém que prega ou ensina bem, alguém que evangeliza muito ou que é usado para profetizar. Se você é pastor e tem um profeta debaixo de sua liderança, não tente transformá-lo em pastor para que o chamado dele tenha validade. O chamado pastoral deve identificar e valorizar os diferentes dons, não tentar reuni-los na figura do pastor. Temos essas ideias erradas acerca do ministério pastoral, porque a imagem que temos do pastor não vem das escrituras, vem da nossa cultura, da nossa história. Com o passar dos anos, a igreja foi se desviando dos modelos bíblicos e adotando os modelos do Império Romano. Ser ministro deixou de ser um chamado para ser um cargo político. Uma forte hierarquia foi estabelecida e, pouco a pouco, os diferentes tipos de ministérios foram resumidos em uma figura básica, a figura do padre. No Brasil, isso fica bem claro. Como a maioria do país ainda é católica, a figura do padre é bem definida socialmente. Por isso, à medida que os crentes foram aparecendo, surgiu a percepção de que o pastor era como um padre, só que evangélico. Assim como o padre é maior do que o catequista e menor do que o bispo, pensamos que o pastor é maior do que o evangelista e menor do que o apóstolo. Em vez de entendermos como Paulo entendia que os ministérios são diferentes um do outro e se completam, pensamos que os 5 ministérios descritos em Efésios 4:11 são apenas variações do ministério pastoral. A principal função do padre, na percepção comum,
é a litúrgica, da administração dos sacramentos. Por isso, muitos pensam que o principal papel do pastor no culto, quando na verdade o culto é só uma parte do ministério pastoral. Quando os autores bíblicos fazem menção ao pastor, eles têm uma figura bem diferente, bem mais presente na cultura judaica. O pastor de ovelhas, em hebraico, a palavra pastor é ha, que traz o sentido de apacentar, cuidar de, alimentar, dar pasto. Ao observar de perto o trabalho de um pastor junto ao seu rebanho de ovelhas, perceberemos quais são as funções de alguém que tem um chamado pastoral. Daqui em diante, veremos com detalhes as funções básicas de um pastor embutidas nas ideias de provisão, proteção e condução de ovelhas. Subtítulo: Provisão. Um pastor prepara um pasto para que a ovelha pudesse se alimentar. Era a função de um pastor ir à frente das ovelhas e dar uma varredura no pasto para ver se havia algum elemento nocivo à alimentação da ovelha. O pastor deve zelar pela alimentação de suas ovelhas. Por isso, embora possa até não ser um excelente pregador ou mestre, ele possui uma habilidade dada por Deus para ministrar a palavra ao seu rebanho. Vale lembrar que não é só pregando que um pastor alimenta a ovelha. Na verdade, o maior tempo do pastorado não é atrás de um púlpito, mas convivendo com as pessoas. Por essa razão, o pastor é dotado da habilidade de aconselhar. Pastos verdejantes não são proporcionados somente na hora do culto, mas na informalidade de uma conversa. É interessante perceber que ele não apenas conduzia as ovelhas a comer, mas também, por meio da varredura, tirava as ervas daninhas ou venenosas que poderiam trazer malefícios à sua ovelha. Uma pessoa que tem um coração de pastor se preocupa com aquilo que a ovelha está se alimentando. Ela cuida para que a ovelha receba a palavra da forma mais pura possível. O pastor também tinha a responsabilidade de conduzir as ovelhas às águas tranquilas. Como Davi diz, as águas de descanso, Salmos 23, 2. As ovelhas eram sensíveis quando as águas estavam turbulentas, elas não conseguiam beber. Por isso, o pastor procurava por lagos cujas as águas eram tranquilas. O pastor ama tanto a ovelha que não se preocupa apenas em promover o que a ovelha precisa, mas em cuidar do ambiente necessário para que ela mesma possa beber tranquilamente. Por isso é importante ao pastor conhecer suas ovelhas para saber a melhor forma para elas se alimentarem. Existe no coração de um pastor uma facilidade de se aproximar da ovelha para conhecer suas necessidades, fraquezas e forças e assim prover aquilo que ela precisa. Subtítulo: Proteção. Às vezes alguma ovelha se embreava por um caminho repleto de espinhos ou caía num despenhadeiro. Então, o pastor procurava de forma amorosa sua ovelha e a levava de volta para o aprisco. Como vemos na parábola da ovelha perdida, Lucas 15, 6, quando o pastor deixa no deserto 99 ovelhas e vai atrás de uma ovelha que se perdeu, um pastor não é uma babá para lidar com todas as situações de uma igreja. Por isso, ele espera que as 99 permaneçam onde estavam. Porém, se uma se perde, há uma compaixão que o impele a ir atrás daquela ovelha que se perdeu. Uma das principais marcas do pastor é a compaixão por suas ovelhas. O pastor compartilha da dor do membro de sua igreja, chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, compadece-se tanto que é capaz de dar sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Se pensarmos nesse pastor da parábola, veremos que ele sabe o número de quantas ovelhas eles têm. Ele as conhece uma por uma. Como o próprio Jesus disse, o pastor conhece suas ovelhas, em João 10, 12. Ao supervisionar o seu rebanho, consegue reparar qual está faltando. Ele não tem apenas uma visão de multidão, mas de indivíduo. Está sempre procurando saber como as pessoas estão e se preocupando em suprir as necessidades dela.
Sua supervisão gera conexão e ação quanto às necessidades dos membros da igreja. O pastor muitas vezes se coloca como se fosse a porta do aprisco. Ele se encolhia na entrada de uma caverna, colocando seu corpo entre as ovelhas que dormiam e os animais ferozes ou ladrões. Por isso, por conhecer suas ovelhas e o lugar onde elas estavam, o pastor providenciava proteção. Ele sabe quando uma ovelha está em um lugar de desânimo e providencia um cuidado especial. Quando o casamento de duas de suas ovelhas está numa posição ruim, ele zela para que o lobo do divórcio não as devore. Quando passam pelo vale da sombra da morte, sua presença conforta o coração delas. Quando uma ovelha se machuca por algum motivo, é o pastor que trata seus ferimentos. Nenhum pastor fica insensível às feridas da ovelha. Existe no coração do pastor um cuidado de acompanhar a recuperação de um ferimento. Por telefone, de forma presencial, ou indicando outro crente para ajudar, o pastor sempre está presente para ajudar na cura da dor de um membro de sua igreja. Subtítulo: Condução. Nenhum pastor andava atrás do rebanho gritando para que elas andassem. Na verdade, ele ficava à frente e as ovelhas o seguiam. A ovelha não tem plano de itinerário solitário. Ela segue o pastor, que por sua vez está seguindo o supremo pastor. Ele não fala apenas para as ovelhas irem. Ele vai primeiro. Seu ministério não está apenas nos conselhos, mas no exemplo. Os crentes devem saber, só de olhar para o pastor, para onde devem andar. Um pastor procura sempre viver uma vida coerente com aquilo que o Supremo Pastor diz, para que assim as ovelhas também possam permanecer no caminho certo. Por essa razão, se uma ovelha sai do caminho e cai em um buraco, o pastor usa o seu cajado e a tira de lá. Faz parte do chamado pastoral ajudar as pessoas a saírem do buraco, muitas vezes por meio do cajado da correção, repreensão e amor. A repreensão sempre tem o objetivo de restaurar a pessoa e não destruí-la. O bom pastor sabe o momento em que deve disciplinar sua ovelha para que ela permaneça no caminho. Por isso, ele está sempre procurando guiar ovelhas pelas veredas da justiça, Salmo 23:2. Embora ele alimente as ovelhas, ele também guia as ovelhas aos caminhos corretos. Ele está formando discípulos e não clientes, pessoas dispostas a se movimentar em novas tarefas e não apenas consumidores. Quando o pastor levava as ovelhas para os pastos a fim de alimentá-las, logo depois as conduzia para que se movimentassem dali. Um verdadeiro líder está sempre conjugando bem os verbos alimentar e exercitar. O pastor deve levar os membros de sua igreja a descobrirem e exercitarem os seus dons. Toda ovelha produz lã e cabe ao pastor tosquiar as ovelhas e colocar a lã para um bom uso. Caso ele não fizesse isso durante o verão, as ovelhas sofriam mais com calor e podia sofrer perda de peso e até morrer. Crente que não produz em Deus para abençoar outras pessoas fica fraco espiritualmente. Cabe ao pastor, então, estimular os crentes à produção, mesmo que isso represente conduzi-los para um lugar de desconforto, um vale da sombra da morte. O pastor está muito mais interessado em guiar as ovelhas a lugares corretos do que privar as mesmas de crescer. É notório, então, que faz parte do chamado pastoral conduzir as pessoas à maturidade. Desafios, alimento e movimento são realidades utilizadas por líderes, para fazer suas ovelhas crescerem. Subtítulo: Bispos, presbíteros e dons de governo. Observando as funções pastorais com a ovelha, perceberemos claramente a similaridade entre os termos pastor e bispo. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Atos 20:28. Perceba como esse texto mistura os termos rebanho e apacentar a igreja em relação aos bispos.
Isso porque no Novo Testamento, a palavra bispos em grego é episcopos, que significa supervisor, guardião, líder. Como vimos, supervisionar, guardar, liderar as ovelhas é uma tarefa pastoral. Fica claro, então, que os termos pastor e bispo são sinônimos na Bíblia. Porém, hoje em dia, essas palavras não são usadas como sinônimos. Na verdade, muitos acreditam que existe um dom de bispo e que este deve estar acima do pastor. Entenda-nos bem. Acreditamos que pastores precisam ser pastoreados e que Deus pode direcionar pessoas a essa função específica de pastorear pastores. Da mesma forma que vemos pastores direcionados por Deus a trabalhar com o público jovem ou adolescente, também perceberemos pastores com o chamado de apacentar pastores. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi direcionado a trabalhar especificamente com os gentios, enquanto outros trabalhavam com os judeus. Algumas denominações chamam o pastoreio de líderes ou pastores de episcopado. Se a nomenclatura de bispo for usada com o entendimento de que ela é um pastoreio de líderes e não um dom específico ou uma função mais nobre que o pastoreio, não há prejuízo nenhum. Assim como a palavra bispo é usada para a função pastoral, o mesmo ocorre com o termo presbítero. Na verdade, a palavra presbítero significa ancião, ou seja, alguém de idade avançada. A palavra presbítero, então, não indicava uma função, mas uma faixa etária de que exercia a função. Vários textos nos demonstram essa ligação entre os termos bispo e presbítero e pastor. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Atos 20, 17 e 28. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses em boa ordem o que ainda não está, e que em cada cidade estabelecesses anciões, em grego presbíteros. Como já tem, já como já te mandei, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes. Por isso é necessário que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não soberbo, nem nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Tito, Timóteo 1, 5, 7. Aos anciões, em grego presbíteros, pois quem há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas por espontaneidade, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. 1 Pedro 5, 1, 2. Fica evidente, então, que não existe um dom de ancião, mas pessoas de avançada idade que exerciam um dom pastoral. Outro termo bíblico que está associado à função pastoral é o dom do governo, 1 Coríntios 12, 28. Há no pastor um dom de governar e liderar. O Senhor Jesus chega a dizer que as ovelhas conhecem a voz do pastor e a seguem. Liderança, de uma forma simples, é essa capacidade de influenciar e conduzir um grupo a um propósito. O pastor tem uma voz reconhecível pelas ovelhas que as conduz aonde ele deseja. Quando falamos de liderança, não falamos apenas de aspectos espirituais. Como líder, o pastor tem a responsabilidade de administrar a igreja. Embora alguns pastores parecem ter mais habilidades na área administrativa, é fundamental ao pastor que tem deficiência nesta área procurar aperfeiçoamento ou pessoas que tenham habilidade para ajudá-lo. Deus pode colocar pessoas assim em uma igreja para auxiliar o ministério de um pastor, pois a falta de organização das coisas administrativas podem atrapalhar a vida espiritual de uma igreja. Subtítulo:
Você é pastor?